Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. E uma droga devastadora que se transformou numa epidemia nos Estados Unidos também preocupa as autoridades brasileiras. O fentanil é um opioide potente que tem sido cada vez mais usado por aqui e já causou a internação de quase 2.000 pessoas no ano passado. Nos últimos anos, o uso de fentanil, um opioide sintético desenvolvido para o tratamento de dor intensa, tem sido associado a um aumento alarmante nas mortes por overdose, especialmente nos Estados Unidos. Sua potência, 100 vezes mais forte que a morfina, o torna um medicamento particularmente arriscado, especialmente quando usado fora do ambiente médico controlado. De acordo com um estudo divulgado por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, overdoses associadas ao fentanil causam, em média, 300 mortes por dia nos Estados Unidos. O que torna a droga perigosa? Por que o fentanil é frequentemente misturado com outras drogas ilícitas e quais são os riscos dessa prática? Quais os principais desafios no tratamento de overdoses de fentanil? O 15 Minutos de hoje discute os perigos desse opioide com o pesquisador da Universidade Federal de São Paulo e coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, Renato Filep. Seja bem-vindo, professor. Olá, Fara. Obrigado pelo convite. Quem participa também dessa conversa é Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Ari, o consumo cada vez maior de fentanil ou medicamentos relacionados a esse opioide preocupa autoridades públicas em todo o mundo? Oi, Fara. Olá, professor Renato. Exatamente, Fara. A crise dos opioides nos Estados Unidos é um alerta global para o problema. Nos Estados Unidos, o uso da droga se tornou uma epidemia. Em 2021, o país atingiu um recorde histórico de mortes por overdose. Das 106 mil pessoas que morreram, 70% usaram opioides sintéticos e, na maior parte dos casos, o fentanil. Aqui no Brasil, a polícia tem registros da presença da droga desde 2009. Desde então, foram 50 apreensões da droga em ampolas e selos. Professor, o Brasil ainda não enfrenta uma epidemia, mas o uso desta substância já preocupa? Qualquer uso de uma nova substância é preocupante em termos de saúde pública. Sobretudo, uma substância que é produzida de maneira sintética, e que tem um custo baixo, e ainda mais com o agravante dela ser uma substância que, com uma pequena dose, ela pode ser capaz de levar à morte, ao óbito, sobretudo por conta do uso não intencional, o uso das pessoas que não tinham a intenção de consumir o fentanil, mas que acabam consumindo por ela estar misturada, ser um contaminante de outras substâncias de interesse. Professor Renato, o fentanil é um opioide usado legalmente como anestésico. Em que casos essa droga é prescrita? O fentanil ele é utilizado de maneira habitual em qualquer procedimento cirúrgico, em hospitais. Ele pode ser utilizado para finalidade, além de anestésica, de analgésica, de aliviar quadros dolorosos. Então, em algum acidente, por exemplo, ele pode ser a droga empregada para controlar aquele caso. É uma substância, além de aliviar a dor, de proporcionar anestesia, ela também provoca euforia, quadros de prazer, e por isso ela pode ser associada a um uso social fora do hospital. Professor, como que é feito o controle do uso de um remédio tão potente para que ele não cause danos à saúde? A produção desses fármacos, elas são restritas a laboratórios que possuem rigor e uma autorização em sua produção para controlar e destinar seu uso a locais apropriados, que no caso do fentanil é exclusivamente hospitalar. No entanto, existem laboratórios clandestinos que produzem uma diversidade de moléculas, inclusive análogos ao fentanil. Só o último relatório mundial de drogas das Nações Unidas, ele mostra que 86 novas drogas foram identificadas pela primeira vez no ano anterior. Então, é um número expressivo de substâncias que são chamadas de novas substâncias psicoativas e que, dentre elas, existe aí uma variedade bastante ampla
de análogos ao fentanil, inclusive algumas delas com uma potência ainda maior do que essa substância. O uso regular pode levar à dependência física e psicológica. Como identificar sinais desse problema? Bom, assim como outros opioides, né, como o próprio ópio, ou a morfina, ou a heroína, o fentanil ele também é capaz de proporcionar sintomas característicos do transtorno por uso dessa substância, né? Então, desejo de consumir, síndromes de abstinência, tolerância, né? E que, evidentemente, eles são uma preocupação, né, de saúde pública mais alarmante ou mais preocupante que isso, são os seus efeitos agudos, né? Sobretudo em pessoas que não têm o hábito de consumir opioides, porque com uma baixa dose, né, em torno de 2 miligramas, ela pode ser uma dose letal para um indivíduo que não tem familiaridade ou experiência com opioides. Então, eu acho que esse caso ele se agrava ainda mais quando não há a intencionalidade do uso. Caso o fentanil, ou outros opioides, né, eles podem proporcionar uma depressão respiratória. E o indivíduo ele acaba falecendo justamente por conta da falta de oxigenação do organismo. Professor, por que o fentanil frequentemente é encontrado em misturas com outras drogas, como heroína e cocaína, por exemplo? Bom, o fentanil ele é uma substância barata que tem um efeito potente, cerca de 50 vezes mais potente que a heroína, e quando ele é associado a psicoestimulantes, como a cocaína ou como a metanfetamina, ele pode potencializar os efeitos euforizantes e ainda o uso, né, concomitante dos opioides com psicoestimulantes, eles podem reduzir o efeito de fadiga proporcionado pelos opioides. Os traficantes oferecem este produto misturado com outras drogas, muitas vezes sem o conhecimento do usuário. Essa prática aumenta o risco de overdose? Sem dúvida. Eu acho que a maior preocupação é a pessoa consumir algo que ela não sabe o que contém em sua composição. Pelo fentanil proporcionar um quadro de overdose com uma pequena quantidade da substância, os indivíduos que fazem a mistura, né, eles devem ter um conhecimento farmacêutico, né, para fazer isso sem que coloque o seu público consumidor em risco. O que, numa prática que não é regulada, né, no mercado informal, como é o mercado de determinadas substâncias, né, como aqui a gente está falando da cocaína e dos opioides, isso pode acontecer com maior frequência. Então, é necessário que haja uma estratégia de política pública e preveja orientar, né, essas pessoas e para que elas possam entender, em princípio, os riscos que elas estão correndo e prevenir com estratégias que possam evitar esse desfecho desfavorável. Existem algumas, né, eu acho que vale a pena citar aqui, que são as testagens, né? Então, existem hoje testes colorimétricos que podem identificar a presença de fentanil em alguma substância. O Marques, por exemplo, ele adquire uma coloração alaranjada quando é pingado, né, nessa amostra que contém fentanil. E também existem outros testes fora do país, né, que são tiras que identificam também a presença de fentanil nesses compostos, né, feitos sobretudo com eosina amarela e que poderiam ser desenvolvidos aqui no Brasil para a detecção desses compostos. Além disso, a oferta da naloxona ou Narcan, né, que é um antagonista ou um bloqueador de receptores opioides, ele é um fármaco que pode tirar as pessoas de um quadro de overdose. O que torna o fentanil uma droga interessante para o tráfico é a sua capacidade de provocar dependência? Olha, ele é uma substância que tem um alto poder de provocar desejo para o consumo, né, e efeitos e consequências desse uso. E por conta dele ser barato e ser facilmente
misturado outras substâncias, né? Então, um mercado que quer manter as pessoas consumidoras frequentes do seu produto, ela não vai matar os seus consumidores. No entanto, no mercado informal, desregulado de drogas, né, como é o tráfico de algumas substâncias, como a cocaína, como outros psicoestimulantes, né, como a metanfetamina, o crack, eles podem sim, correm o risco de que os seus produtores encontrem no fentanil algo barato e potente para contaminar, né, as suas substâncias na perspectiva de potencializar o efeito das mesmas. Professor, os Estados Unidos acompanham essa onda crescente de mortes por overdoses associadas ao uso de opioides sintéticos. Agora, qual é o risco de uma epidemia de uso do fentanil aqui no nosso país, aqui no Brasil? Existe esse risco? Olha, eu acho pouco provável a existência de um uso epidêmico, né, dos opioides aqui no Brasil. Nós temos aqui populações bastante específicas, de pessoas que fazem a utilização histórica, né, desses componentes. Geralmente são pessoas que trabalham que têm profissões na área da saúde, né, que têm acesso fácil a essas moléculas que acabam desviando, né, ou então pessoas estrangeiras. Professor, o nosso entrevistado, Wellington, se tornou dependente de drogas. Ele teve uma vida normal, mas acabou se afundando nelas depois de ter cólicas renais e descobriu que o remédio que ele usava, à base de morfina, causava algo mais do que o alívio para as dores. Hoje, aos 47 anos desempregado, ele não tem casa, mas se orgulha de estar limpo. No começo, é uma adrenalina em tanto. Depois começa a ter delírios, começa a ver alucinações, ver coisas, viajar por algo que não existe. Professor, como os pais e os responsáveis, os parentes, podem ajudar as vítimas dessa substância? Obviamente que o transtorno por uso de substâncias ele é multifatorial, né? É necessário que as pessoas que apresentam esse transtorno que elas sejam acolhidas pelo Sistema Único de Saúde, pelas redes de atenção psicossocial, realizem o cuidado em liberdade e recebam orientação para a promoção da saúde e estratégias de redução de danos para evitar quadros de overdose, sobretudo não intencional, e se crie o hábito e a cultura da testagem das substâncias a serem utilizadas para ver se existe algum contaminante que possa colocar a vida delas em risco e que elas tenham em mãos também acesso a substâncias como a naloxona, que pode neutralizar os efeitos de overdose dos opioides. Isso tudo ele precisa ser feito a partir de uma estratégia conjunta entre governos, sociedade civil e também os operadores de saúde, aqueles que legislam, para que a gente possa enfrentar as questões relacionadas ao uso de substâncias de maneira mais efetiva. Agora, professor Fileve, a gente sabe que a população mundial está envelhecendo e isso pode tornar os remédios para a dor ainda mais necessários. Como conciliar essa necessidade de remédio eficiente e potente com a questão do vício na sensação de bem-estar que alguns desses remédios trazem? É possível? Olha, eu acredito que sim, né? A gente tem um uso tradicional de morfina no tratamento de saúde e esse manejo, ele de certa forma, ele é feito ainda que deficitário, né? Existem países economicamente desenvolvidos, eles têm acesso a mais medicamentos para dor do que os países que não estão plenamente desenvolvidos economicamente. Ainda há, por exemplo, uma espécie de racismo farmacológico, né? Então, mulheres negras, por exemplo, elas tendem a receber uma dose menor de analgésicos do que mulheres brancas. Então, nesse sentido, é necessário desenvolver uma estratégia de bom uso médico, uso terapêutico de analgésicos que controlam casos de dor e que, além de tudo, haja uma orientação da população e um controle, sobretudo, dos locais de produção e de acesso a esses produtos mais eficientes para se evitar uma destinação informal desses compostos
à medida que eles podem proporcionar desfechos graves. 15 minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação de Renato Fileve, pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Obrigado, professor. Obrigado, Fara. Agradeço também a participação de Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Valeu, Ari. Obrigado a você, Fara. Obrigado, doutor Renato. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Min Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!